Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como eu disse, hoje é dia 8 de fevereiro. Vamos dar início a mais um capítulo da nossa Bíblia do Expositor, no capítulo 39. Vemos no dia 7 o capítulo 37 e nos meados dos anos de 1729 a.C. E aqui no 39 vamos ver já em 1727. Então, irmãos, o que eu quero dizer, eu comecei a live passada com louvores, né? Louvores do cantor J Neto e notificou como direitos autorais. Porém, nesta agora eu não vou louvar, mas nas próximas louvaremos o Senhor de uma forma bem alegre para o nosso Deus. Então aqui nos capítulo 39, vamos ver sobre José, porque no 38, no final, vemos sobre os gêmeos. Esses gêmeos era Pérez, o nome de outros gêmeos era... não me recordo agora. Mas vamos recapitular o último capítulo que a gente leu da Bíblia do Expositor, que foi do 38, né? No versículo 27, que fala dos gêmeos. Diz assim: E aconteceu que ao tempo de dar à luz, eis que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu que quando dava à luz, um tirou a mão para fora, e a parteira tomou e atou a sua mão um fio vermelho, dizendo: Este saiu primeiro. Tudo isto tinha a ver com o Redentor vindouro. Mas aconteceu que quando o menino retirou a sua mão, eis que o seu irmão saiu, e ela disse: Como tu tens rompido, sobre ti é a rotura. E chamou seu nome Pérez. Este era o que estava na linhagem de Cristo, porque era o primogênito. Depois saiu seu irmão, que tinha em sua mão o fio vermelho, e chamou seu nome Zerá. Lutero pergunta: por que tais coisas foram colocadas nas Escrituras? Ele mesmo responde: primeiro, porque ninguém pode se auto-justificar. Segundo, porque ninguém deve desalentar-se a perdão para todos os que humildemente achegam seu Senhor. E 3. Para nos lembrar de que os gentios, por direito natural, são irmãos, mães e irmãs de nosso Senhor. A palavra salvação é uma palavra para o mundo inteiro. Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos continuar lendo a Tua palavra e ensinando, porque ela nos ensina, ela mesma nos ensina, e ela mesma que nos responde a certas perguntas, e ela mesma que nos examina. É simplesmente ler. Se não lermos, nunca vamos alcançar a veracidade que ela é. Amém? Que o Senhor esteja conosco agora. Aqui no meado dos anos 1727, vamos falar de José. Tem um título aqui, As Bênçãos. Vamos falar do acusado injustamente e a prisão. Vamos lá. José foi levado ao Egito e comprou Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Compraram ele. José era uma raça oriental que nesse tempo governava o Egito. Por isso Potifar é declarado 3 vezes como egípcio. Na história de José, perceberemos uma cadeia notável de eventos, todos com tendência para um ponto culminante, ou seja, a exaltação do varão que esteve na cova. Novamente, um tipo de Cristo. Mas o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Umas 8 vezes neste capítulo, de uma maneira ou de outra, é dito que o Senhor estava com José. O número 8
se refere à ressurreição. Então nos diz que o que aconteceu a José não importa quão adverso parecesse no momento, daria lugar a uma ressurreição. As bênçãos. E viu seu senhor que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar em sua mão. Potifar tinha mais bom senso que a maioria dos cristãos modernos. Ele viu que a mão do Senhor estava sobre José e se aproveitou disso, assim como deveria fazê-lo. Infelizmente, muitas vezes, a igreja responde com inveja. Em consequência, criam-se obstáculos enormes à obra de Deus por tais ações e atitudes. Assim achou José graça em seus olhos, o servia e lhe fez mordomo sobre a sua casa, e entregou em seu poder tudo o que tinha. Isto não significa que Potifar conhecia o Senhor. Ele simplesmente concluiu que José estava sob o amparo divino e, por isso, fez-lhe gerente dos negócios de toda a sua fazenda, a qual, sem dúvida, era considerável. E aconteceu que, desde quando lhe deu um encargo sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Se você andar com um abençoado, você será abençoado. Se você andar com um amaldiçoado, você será amaldiçoado. É óbvio. Somos abençoados por causa de Jesus. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Como correlacionamos tudo isto com o Senhor estar com José, sendo este um escravo, embora nem por um momento a maldade de seus irmãos seja tolerada pelo Senhor. O Senhor estava em tudo isto, embora José sequer soubesse o que aconteceria no futuro. Ele manteve a sua fé no Senhor, andando por fé, em lugar de andar por vista. Se ele tivesse agido de outro modo, o Senhor não o teria abençoado. Muitos cristãos invalidam as bênçãos simplesmente porque se recusam a humilhar-se diante do Senhor. José poderia facilmente estar amargurado e a amargura o vencer. Porém, ele depositou tudo nas mãos do Senhor, assim como nós devemos também fazer. E deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E era José de belo semblante e de formoso porte. Além de honesto, era também impecavelmente muito bonito. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. A tradição diz que ela se chamava Zuleika. Em primeira instância, ela era a mais virtuosa das mulheres, mas quando viu José, ficou tão afetada que perdeu todo o seu autocontrole e veio a ser escrava de suas paixões. Dizem que ela era feito um jantar, dizem que ela teria feito um jantar e convidado 40 das mulheres mais belas do Egito, e que elas, quando viram José, foram tão movidas de admiração que exclamaram todas juntas que ele era como um anjo. Porém, ele não quis, e disse à mulher de seu senhor: eis que meu senhor não se preocupa comigo, das posses de sua casa, e entregou em minha mão tudo o que tem. A reação de José de resistir à tentação que se lhe impuseram demonstrou que ele era verdadeiramente o primogênito. Nesta casa não há outro maior do que eu, e nada me recusou a não ser a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este grande mal e pecaria contra Deus? José apresentava 3 razões contra esta maldade. Primeira, gratidão ao seu amo, que tinha posto tudo em sua mão. Segundo, respeito à mulher, sabendo que ela era a esposa do Potifar. E
temor a Deus. E aconteceu que, falando ela com José, cada dia, e não a escutando ele para deitar-se com ela, para estar com ela, foi uma tentação contínua que o espreitava. Dia por dia, com ele continuamente resistia a ela. Com ele continuamente resistia a ela. Em Tiago 4, em Tiago capítulo 4, se não me engano, versículo 7, diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sucedeu que entrou ele num dia em casa para fazer o seu trabalho, e não havia ninguém dos da casa ali. Alguns, ao avaliar José, afirmariam que, depois de tantas investidas contra ele, não deveria retornar àquela casa. Entretanto, ele não tinha outra alternativa. Seu trabalho exigia que ele frequentasse este lugar. É certo que ele teria feito tudo para evitar o contato com aquela mulher, mas a situação, na realidade, apresentou-se como uma armadilha. E assim foi ativada, por fim, a armadilha. E ela agarrou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. Mas ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Em outras línguas, falando. Tem crente que não tem compromisso com Deus, mas está dentro da igreja. Às vezes é até cantor ou tocador. Está na videira, mas é um fruto podre. Para falar a verdade, esses assim não perdoariam. Eles não teriam e nem pensariam duas vezes se escolheria em fugir ou ficar e encarar esta situação. Continuando. Explicação. A segunda vez que a história sagrada fala das vestes de José. Seus irmãos lhe tiraram uma capa. A esposa de Potifar a outra. Eles tentaram ocultar o seu próprio pecado usando essas vestes. Ela tentou ocultar o dela da mesma forma. E aconteceu que quando viu ela, que ele havia deixado a sua roupa em sua mão e havia fugido para fora. Tem um título aqui antes de entrarmos no capítulo, no versículo 14. Acusado injustamente. Chamou aos de sua casa e lhes falou dizendo: olhe, meu marido Potifar trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio ele a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E vendo ele que eu levantava minha voz e gritava, deixou junto a mim a sua roupa e saiu fugindo para fora. O amor casto e santo continuará, embora desprezado, mas o amor pecaminoso se muda facilmente em ódio. Os que quebraram os laços da modéstia nunca serão sustentados pelos laços da verdade. E ela pôs junto a si a roupa dele, até que veio o seu senhor Potifar à sua casa. O diabo supunha que, não podendo fazer com que José fizesse o mal, ele o encerraria na prisão durante anos, é óbvio. O Senhor poderia ter impedido tudo isto. Entretanto, o restante do capítulo nos diz por que não o fez. Aleluia. Então ela lhe falou a Potifar as mesmas palavras, dizendo: o servo hebreu que nos trouxeste veio a mim para me desonrar. E como eu levantei a minha voz e gritei, ele deixou a sua roupa junto a mim e fugiu para fora. A prisão. Versículo 19. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: assim me tratou teu servo, assim Deus o seu furor. A armadilha de Satanás já está ativada. E tomou seu senhor a José, o entregou na casa do cárcere, onde estavam os detentos do rei, e esteve ali na casa do cárcere. Por um momento, José trocou o palácio por uma prisão por uma prisão. Aleluia. Por um momento, José trocou o palácio por uma prisão. No Salmo 105, verso 17 a 20. Vamos ler. Enriquecer essa explicação.
Salmos 105, verso 17 verso 17 a 20. Diz assim pra gente: mandou perante eles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar, o dominador dos povos o soltou. Aleluia. É declarado que ele foi posto em ferro e afligiram os seus pés com grilhões. Aleluia. Agora se completou a leitura. Mas o Senhor estava com José e estendeu sobre ele a sua misericórdia e lhe deu graça aos olhos do principal da casa do cárcere. O Senhor estava com José tanto na prisão como no palácio. Temos o que aprender com isso. E o principal da casa do cárcere entregou na mão de José todos os presos que haviam naquela prisão. E ele ordenava tudo o que se faziam ali. Era o campo de treinamento de José. Sairia ele aprovado desta prova? De fato, ele saiu aprovado e com êxito. E o principal do cárcere não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porque o Senhor era com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Entretanto, não teria sido o caso de José estar amargurado. Ele aceitou esta posição sem dizer sequer uma palavra, nem ao menos tentou justificar-se ou defender-se. Isso quer dizer que ele entregou tudo ao Senhor. Aleluia. Eu quero falar algo para você bem edificante. José foi vendido como escravo. Ele desceu, Deus fez ele descer 2 vezes de um patamar de nível elevado. Antes dele ser vendido como escravo, antes dele sair do meio dos seus irmãos, ele era um administrador de Jacó. Ele administrava ali no meio dos seus negócios, né? No meio dos seus irmãos ali, trazia para Jacó todo o relatório do que acontecia entre eles. Tudo. Administrava tudo. De administrador, ele é traído pelos seus irmãos, jogado dentro de uma cisterna. Caiu do nível alto para o nível baixo. Depois, ele é vendido para os egípcios por meio de uns ismaelitas. Chegando no Egito, de novo, sai da cisterna para o nível alto. Se tornou administrador de Potifar. Depois de algo ocorrido, ele é traído por uma invenção de uma história, por uma mentira, e foi jogado dentro de uma prisão, ou seja, de uma cisterna novamente. E lá ele é administrador dessa prisão, dessa cisterna, e depois ele é levado novamente para o cargo de governador. Irmãos, se você tem um cargo na sua igreja, nunca subestime o novo convertido que está chegando lá. Jamais. Porque quem envia essas pessoas para a igreja, pessoas novas que vêm do mundo, é o Senhor. E às vezes ele envia pessoas muito inteligentes para consertar algo que está ali, que o pastor não tem essa pessoa de dentro do membro da igreja. Porque as pessoas ficam cegas com cargos. Acham que aquele cargo é dela por toda a eternidade e ninguém vai a superar. Cuidado. Se humilhe diante de Deus. Porque se você tem cargo na sua igreja e um dia você sair desse cargo para um nível embaixo de servo, faça o seu melhor. Porque onde você estiver, você tem que fazer o melhor para Deus.
seja no nível alto, seja no nível baixo. E no Salmo 139, o salmista pergunta: para onde eu irei do teu espírito? O que quer dizer? Para onde eu vou me esconder de ti, Senhor? Se eu vou para o céu, lá tu estás. Se eu atravesso o oceano, lá tu vai estar também. Se eu desço ao inferno, lá tu vai estar também. Ou seja, de Deus, ninguém consegue esconder. Mas ele corrige quem ele ama. E aonde ele te colocar, seja aprovado em cada situação por ele. Que Deus, nesse dia 8 de fevereiro, te abençoe. Porque ele quer te abençoar. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por esta leitura. E que o Senhor faça sempre a tua vontade em nossas vidas. Que seja a tua vontade feita em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo. Até a próxima leitura. Se assim o nosso Deus nos permitir.